É erro comum entre muitas pessoas idealizar a Igreja do Novo Testamento. A firmeza e a eloquência de Pedro no dia de Pentecostes nos faz às vezes esquecer suas dúvidas e vacilações acerca do que devia fazer com os gentios que eram acrescentados à igreja. E o fato de que os discípulos possuíam todas as coisas em comum frequentemente gerava as dificuldades que essa prática acarretou. Como se pode ver no caso de Ananias e Safira, e na murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, como está lá em Atos 6:1. Este último episódio, que se menciona como que de passagem em Atos, nos indica que já na igreja primitiva começavam a refletir algumas das divisões que existiam entre os judeus de Jerusalém. Conforme já mencionamos em reflexões anteriores, vários séculos a Palestina havia estado dividida entre os judeus mais puristas e aqueles de tendência mais helenizantes. Isto é, que se refere lá em Atos 6:1, ao falar dos gregos e dos hebreus. Não se trata aqui verdadeiramente de judeus ou gentios, pois ainda não havia gentios na igreja, segundo nos dá a entender mais adiante o próprio livro de Atos, mas assim trata-se de dois grupos entre os judeus. Os hebreus eram os que conservavam todos os costumes e o idioma de seus antepassados, enquanto que os gregos eram os que se mostravam mais abertos com relação às influências do helenismo. É possível que alguns deles tenham sido judeus que haviam regressado a Jerusalém depois de viverem em outros lugares, talvez em alguns casos por várias gerações. Em todo caso, a maior parte deles levavam nomes gregos e é de supor que, além do aramaico da região, falavam também o grego. Logo, a disputa a que se refere Atos é uma desavença entre cristãos de origem judaica, mas uns, por assim dizer, mais judeus que outros. Como resultado deste conflito, os 12 convocaram uma assembleia que elegeu as 7 pessoas para servirem a mesas. O sentido exato desta função não está de todo claro, porém não há dúvidas de que os 12 esperavam que os 7 se dedicassem a trabalhos administrativos enquanto eles seguiam pregando. Mas duas coisas são notórias ao lermos todo o livro de Atos. A primeira delas é que os 7 eram representantes do grupo dos gregos. Todos eles tinham nomes gregos, e que o propósito de sua eleição era, então, proporcionar uma certa representação desse grupo. A segunda é que, desde muito cedo, pelo menos alguns dos 7 se dedicaram também à pregação e à tarefa missionária.